Vamos agora abrir mais uma vez a Palavra de Deus em Atos capítulo 1. Vamos fazer uma leitura inicialmente dos versículos 1 a 14. Na pregação a gente vai mencionar mais particularmente os versículos 6 a 11. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de me ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que é dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade um tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão os Zelotes e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vamos ler agora domingo 18 do Catecismo de Heidelberg, que, dando sequência às obras redentivas do Salvador, chegamos agora a falar sobre a sua ascensão. Então a pergunta e resposta 46: o que você confessa quando diz que Cristo subiu ao céu? Que Cristo, à vista dos seus discípulos, foi levado da terra ao céu e que lá está para o nosso benefício, até que venha novamente para julgar os vivos e os mortos. Quer dizer, então, que Cristo não está conosco até a consumação dos séculos, conforme ele nos prometeu? Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Segundo sua natureza humana, ele não está mais na terra, mas segundo a sua natureza divina, majestade, graça e espírito, jamais se ausentou de nós. Mas se a natureza humana não estiver presente onde quer que a natureza divina esteja, não estariam as duas naturezas de Cristo separadas uma da outra? De maneira nenhuma, pois a sua divindade é ilimitada e está presente em toda parte. Por isso conclui-se que, apesar da sua natureza divina ultrapassar a natureza humana que ele assumiu, ela está dentro dessa natureza humana e a ela permanece unida como pessoa. Vamos orar e vamos pedir a ajuda do Senhor durante a pregação. Senhor Deus, mais uma vez nós
te imploramos, Salvador, que nos abençoes, que o Senhor possa ser misericordioso conosco, que o Senhor nos ajude para que nesse momento em que nós ouvimos a sua palavra solenemente, por meio dessa mesma palavra, o Senhor possa penetrar em nosso coração, trabalhar em nosso coração, transformar o nosso coração, e de glória em glória possamos ser aperfeiçoados à imagem de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ajuda, Senhor, para que essas palavras estejam em nosso coração e operem em nosso coração e promovam vida em nosso coração, que essas palavras santas, benditas, sejam amadas, desejadas por nós, que tenham apreço em nosso coração, que tenhamos prazer nela, e não somente quando nos reunimos no culto, mas também quando estamos em casa, que ela possa ser lida, meditada, admirada, ensinada, amada e temida. Por favor, nos abençoa, porque a Tua palavra, Senhor, deve estar no centro de nossa vida, e é isso que nós desejamos, e por isso pedimos o Teu auxílio, para que no poder do Espírito Santo nós possamos abraçar a Tua palavra com fé e confiança, e não nos afastarmos dela, ainda que as dificuldades da vida, as tribulações, os sofrimentos e as dores nos levem a pensar em qualquer alternativa à parte da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo nós choramos. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, então, junto com o domingo 18 do Catecismo de Heidelberg, nós estamos confessando que Cristo veio ao mundo, encarnou, assumiu um corpo de carne igual ao nosso, exceto que ele não tinha pecado. Nesse corpo ele viveu, nesse corpo ele sofreu, morreu, foi sepultado. Nesse corpo ele ressuscitou e foi visto por muitas pessoas e até foi tocado, comeu junto com os seus discípulos. E é com esse mesmo corpo que o nosso Salvador Jesus Cristo subiu ao céu e lá permanece à direita do Pai para o nosso benefício. Então, essa confissão está completamente de acordo com a palavra de Deus, conforme os textos bíblicos que nós já lemos em domingos anteriores, e também de acordo com o texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 a 11. E se vocês voltarem um pouquinho para o mesmo Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, no finalzinho do Evangelho de Lucas, ele já havia mencionado sobre essa ascensão de Cristo, embora aqui em Atos ele está fornecendo mais detalhes. Então, lá em Lucas capítulo 24, os últimos versículos 50 a 53, nós podemos ler: então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Então, essas passagens da Escritura mostram claramente que os apóstolos, depois da ressurreição de Jesus, nos últimos momentos de Cristo neste mundo, como o Deus encarnado, os apóstolos estavam com ele no Monte das Oliveiras, e na presença dos apóstolos, Jesus mesmo, do jeito que estava, começou a ser elevado ao céu de modo visível, até que ele foi encoberto da vista dos discípulos quando atravessou as nuvens dos céus. E os versículos 10 e 11 mostram que naquele momento 2 anjos apareceram ao lado deles, dos discípulos, e disseram que esse Jesus que eles estavam vendo sendo elevado às alturas e sendo encoberto pelas nuvens dos céus, voltaria do mesmo modo que eles estavam vendo esse Jesus subir. Esse do mesmo modo fala sobre o aspecto visível
entre as nuvens do céu e do mesmo modo que ele está subindo. E lemos várias passagens que nos atestam isso. Vamos olhar para algumas dessas passagens. A primeira delas, Marcos capítulo 13, porque é importante nós observarmos que esse modo visível, real da subida de Cristo é também testemunhada no momento do seu retorno. Cristo voltará também de modo visível, real, entre as nuvens dos céus. Então, Marcos capítulo 13, versículo 24 a 27, diz assim: mas naqueles dias, após a referida tribulação, então está falando sobre o dia final, o dia de Cristo, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, das extremidades da terra até a extremidade do céu. E até nós vimos ontem lá no estudo que essa linguagem é uma linguagem simbólica, sim, mas aponta para eventos reais que acontecerão acompanhando o momento da vida do Salvador Jesus Cristo. Vamos ver ainda 1 Tessalonicenses capítulo 4, outro texto que fala sobre o momento da vida de Cristo, e identifica esse momento como uma vida visível e entre as nuvens dos céus, vindo do céu à terra. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E ainda Apocalipse, ontem nós estávamos ouvindo e aprendendo sobre a estrutura do livro de Apocalipse, como o livro de Apocalipse reconta a história da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo várias vezes, de vários ângulos, e mais uma vez nós estamos lendo sobre isso no capítulo 19, e lendo os versículos 11 a 16, vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça, os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da sua ira, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E até vimos ontem sobre o momento da vida de Cristo, marca não apenas a bênção para a igreja, mas também o juízo para os pecadores impenitentes. Então, de diversas maneiras nós estamos lendo que o dia da vinda de Cristo será do mesmo modo que foi o momento da sua ascensão ao céu. Então, a primeira consequência é que se eu transformo a ascensão de Cristo ao céu como uma ascensão não real, então isso vai ter consequência também sobre a sua vinda. Não será uma vinda real, visível, e isso mexe então com toda a estrutura da doutrina. Por isso, confessar a ascensão de Cristo como uma subida real, visível, do mesmo modo a sua volta no final dos tempos,
é realmente uma doutrina muito importante para a igreja cristã, porque se você mexe na realidade da ascensão de Cristo, você vai ter consequências sobre várias outras doutrinas, porque como então demonstrar que outras doutrinas são reais, como elas têm consequências reais sobre nós mesmos, onde fica a esperança da igreja, se então essa ascensão de Cristo não é real, como nós lemos também no catecismo, a resposta a pergunta 46, que Cristo, nós confessamos que Cristo, à vista dos seus discípulos, foi levado da terra ao céu, e que lá está para o nosso benefício, até que venha novamente para julgar os vivos e os mortos. Esse é o resumo da confissão da igreja. Cristo subiu no corpo da ressurreição, permanece com o corpo da ressurreição no céu, e no corpo da ressurreição ele voltará. E para cada afirmação, nós temos uma consequência para nós mesmos. Porque o fato de que Cristo subiu ao céu em sua natureza humana e divina, isso também vai ter consequência para nós. Por exemplo, ele vai demonstrar esses benefícios e consequências da ascensão de Cristo em seu corpo, na pergunta e resposta 49, mostrando que o fato de que Cristo subiu com a nossa carne para o céu, ele agora é o nosso advogado real, humano no céu, o Deus humano lá no céu, à direita do Pai, intercedendo por nós. Como nós também ouvimos agora na confissão dos nossos pecados, 1 João capítulo 2, versículo 1. Nós não teríamos esse advogado no céu se Cristo de fato não tivesse subido para lá. Então, nós não teríamos esse intercessor, esse defensor a nosso favor, à direita do Pai, se ele não tivesse subido ao céu e estivesse se colocado à direita do Pai. Ele também levou a nossa natureza para o céu, de modo que já agora, mesmo não estando lá no céu, nós já podemos desfrutar de ares celestiais. Nós até lemos sobre isso em Efésios capítulo 2, versículo 6. O apóstolo Paulo mesmo disse que em Cristo nós já estamos em região celestial. Como é possível? Porque nós já estamos em região celestial, porque a nossa natureza humana já está lá. Cristo levou a nossa natureza humana para o céu. E também ele enviou o seu Espírito Santo do céu. O Espírito Santo só foi enviado depois que Jesus subiu e se sentou à direita do Pai. Nós ouviremos mais sobre isso na próxima pregação. Então ele enviou o seu Espírito para que já agora nessa vida a gente começasse a viver a vida de Cristo como cidadãos dos céus e aguardássemos a promessa de que um dia nós mesmos seríamos ressuscitados e transformados para subir ao encontro do Senhor Jesus nos céus. Então vejam, confessar a verdade de que Jesus subiu ao céu no mesmo corpo da sua ressurreição tem consequência também para nós. Consequências agora, que temos ele como nosso advogado, consequência agora, porque pelo Espírito que ele nos envia lá do céu, nós podemos já viver a nova vida, e tem uma consequência porque se o corpo de Cristo glorificado pôde subir ao céu, então não há nenhum impedimento que também os nossos corpos sendo glorificados também possam subir ao encontro do Senhor Jesus no céu. Então as barreiras são dissipadas. Mas se Jesus então não subiu ao céu e não permanece lá no mesmo corpo da ressurreição, então que esperança e que garantia, que segurança nós temos de que nós um dia vamos subir no corpo glorioso ao encontro do Senhor, se nem Cristo provou isso. Veja como fica enfraquecida as doutrinas da palavra de Deus se essa negação é mantida. Mas preste atenção, porque essa negação existe. A negação de que Cristo esteja em algum lugar no céu com o seu corpo, o mesmo corpo da sua ressurreição. E também a objeção de que se Cristo está no céu, no corpo da sua ressurreição, então ele não está em todo lugar, como ele prometeu que estaria conosco. Então nós temos que lidar com essas duas objeções. Então essa primeira objeção que fazem
vem particularmente dos luteranos, mas não é exclusivo dos luteranos. Às vezes no meio evangélico você percebe muita confusão quando vai se explicar sobre a ascensão de Cristo, e alguns estão realmente seguindo na mesma direção dos luteranos, embora nem sempre do mesmo modo, mas estão afirmando que Cristo não está somente no céu depois da sua ressurreição, mas que Cristo está em todo lugar. E também, se Cristo não está em todo lugar, como eles dizem que está, então, segundo eles, nós estaríamos negando aquilo que a Escritura falou em Mateus capítulo 28, versículo 20, que foi a promessa que Cristo fez de que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então pense, o conflito é esse. Se Cristo não está em todo lugar, então a Escritura falhou, porque disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então notem que a pergunta 47 e 48 estão tratando particularmente dessa tensão. Eu vou ler novamente aqui para vocês perceberem isso. Depois da afirmação da igreja, que é a resposta 46, é a afirmação da doutrina. Qual é a afirmação da doutrina? É que Cristo, à vista dos seus discípulos, foi levado dos céus à terra e que lá está para o nosso benefício, até que venha novamente para julgar os vivos e os mortos. Então, a partir da afirmação da doutrina que fazemos, vem o questionamento. Quer dizer, então, que Cristo não está conosco até a consumação dos séculos, conforme Ele nos prometeu? Então, se Ele subiu ao céu, então Ele não está mais aqui. Então, nós respondemos, Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Segundo a sua natureza humana, Ele não está mais na terra. Cristo está em algum lugar no céu. Segundo a sua natureza humana, Ele não está mais na terra, mas segundo a sua natureza divina, majestade, graça e Espírito jamais se ausentou de nós. Então nós estamos dizendo, bom, Cristo cumpriu o que Ele prometeu, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, mas Ele não cumpre isso por estar fisicamente entre nós continuamente, porque nós confessamos que Ele subiu, mas Jesus cumpre essa promessa por enviar o seu Espírito, para que por meio desse Espírito Ele pudesse estar conosco, e Ele diz isso em João capítulo 14 e capítulo 16, e até diz que se Ele não subisse, o Espírito não viria. Era necessário que Ele subisse para que o Espírito fosse enviado. No ano que vem eu quero falar um pouco mais sobre esse aspecto. Então, o que seria da igreja se Cristo não tivesse subido e o Espírito não tivesse descido? Mas eu decidi deixar isso para um outro momento. Então, depois que nós explicamos como é que Cristo cumpriu a sua promessa, de Mateus capítulo 28, versículo 20, de continuar conosco, não é por continuar no corpo da ressurreição aqui, porque Ele subiu ao céu, mas por meio do seu Espírito Santo. Aí, então, vem o novo questionamento, pergunta e resposta 48, mas se a natureza humana não estiver presente, onde quer que a natureza divina esteja, não estariam as duas naturezas de Cristo separadas uma da outra? Percebam, o questionamento aqui é o seguinte, que as duas naturezas de Cristo, se elas não estão juntas em todos os lugares, porque a gente não vai negar que as duas naturezas de Cristo permanecem juntos, e até mesmo no seu sepultamento não houve separação das naturezas divina e humana. O que houve na morte e no sepultamento de Cristo foi o testemunho de que Ele morreu de verdade. Qual foi o testemunho que Ele morreu de verdade? Ele rendeu o espírito humano ao Pai. O espírito, Jesus não era só um corpo e o Logos divino veio. A gente também já falou lá atrás sobre isso. Isso é uma heresia apolinária, que dizia que a alma humana em Cristo não existia, foi substituída pelo Logos divino. Não pode. Jesus não era humano de verdade se não tivesse alma humana. Então Ele tinha uma alma humana, e na hora da sua morte, para testificar que morreu de verdade, Ele rendeu ao Pai essa alma humana e Ele foi sepultado de verdade como morto. Mas vocês se lembram também que na pregação passada, quando falamos sobre a descida de Cristo ao inferno, nós mencionamos que os luteranos, eles desenvolveram uma doutrina que precisava afirmar que essa alma humana voltou logo em seguida ao corpo. Não sei se vocês se lembram disso. A alma humana retornou logo em seguida ao corpo, e
as duas naturezas juntas desceram ao inferno. Os luteranos diziam a mesma coisa que os evangélicos, mas eles tinham a necessidade de afirmar que não era só no espírito. Os luteranos têm uma tendência de realmente, assim como nós, manter juntas as duas naturezas de Cristo, a divina e humana. Então, se ele foi no inferno, ele foi nas duas naturezas. Se ele foi nas duas naturezas, ele precisou ressuscitar para ir para o inferno, nas duas naturezas. Então, isso, por implicação, enfraquece a doutrina da morte de Cristo, porque Cristo ressuscitou antes mesmo de aparecer no terceiro dia. Ou seja, ele morreu, mas logo em seguida já ressuscitou, e na sepultura, para todo mundo, ninguém estava vendo nada, mas Jesus já tinha ressuscitado e tinha ido lá para o inferno. Mas ele só foi visto no terceiro dia. Então, essas afirmações, às vezes, a gente não consegue, às vezes, facilmente perceber o desdobramento e a consequência de afirmá-las. Mas é basicamente isso que os luteranos estão fazendo. O problema dos luteranos é que eles não conseguem compreender que as duas naturezas sempre permanecem juntas, até no sepulcro, porque enquanto Jesus rendeu uma alma humana, a divindade de Cristo continuava unida ao corpo, bem como a alma humana. Porque a divindade, como a gente está dizendo aqui, veja a pergunta e resposta 48. Mas se a natureza humana não estiver presente, onde quer que a natureza divina esteja, não estariam as duas naturezas de Cristo separadas uma da outra? De maneira nenhuma. Pois a sua divindade é ilimitada e está presente em toda parte. Por isso, conclui-se que, apesar da sua natureza divina ultrapassar a natureza humana que ele assumiu, ele está dentro dessa natureza humana e a ela permanece unida como pessoa. O que nós estamos dizendo é o seguinte: há uma limitação no corpo de Jesus, não há limitação na divindade dele. A divindade dele está presente em todos os lugares. E a divindade dele está presente também na humanidade de Jesus. De modo que nem na sepultura houve separação. Mas o que é que nós estamos dizendo aqui? Que quanto à sua natureza humana, nós reconhecemos sim que há limitações na própria natureza. Ou seja, o corpo humano de Jesus está onde? Em todo lugar? Não. O corpo de Jesus está no céu. Então está em algum lugar, a gente não pode ver e saber, mas está em algum lugar no céu. O corpo de Jesus não está em todo lugar. O que é que está em todo lugar? A sua divindade, que ultrapassa o corpo, mas permanece ligada, unida ao corpo. Essa afirmação dos luteranos tem como base, como fundamento, uma doutrina que eu expliquei melhor na pregação do ano passado. Então, se alguém quer ouvir a pregação do ano passado, eu acho que está lá no canal da igreja. Aí, no ano passado, eu tratei mais especificamente sobre essa base de pensamento dos luteranos, que levou a essa, como consequência, a negação de que o corpo de Cristo está em algum lugar no céu. Foi a doutrina da ubiquidade, que a gente vai ver que tem consequências sobre outras doutrinas também. Os luteranos, eles queriam manter os credos antigos, que diziam que as naturezas de Cristo não se misturavam nem se separavam. Isso era a doutrina da igreja que nós confessamos. Cristo é divino e humano. Essas duas naturezas continuam distintas, cada uma preservando as suas propriedades, não se misturam e não se separam. Isso é a confissão básica. Os luteranos querem manter isso. Mas eles desenvolveram uma linha muito fininha no meio, que era a de afirmar que, embora não se misturasse nem se separasse, as naturezas, ou particularmente a natureza divina, conferiu de suas propriedades para a natureza humana, fazendo com que a natureza humana desfrutasse de atributos da natureza divina. E para ficar bem aqui no ponto da gente, bem no ponto, o que eles estavam dizendo? Que aquele atributo de onipresença que pertence à divindade de Cristo, à sua natureza divina, é conferida à sua natureza humana, de tal maneira que a natureza humana agora não é ela mesma onipresente, porque a natureza humana não é, mas por receber
da natureza divina esse atributo, ela agora também se torna onipresente. Veja que mudança. Então, os luteranos afirmam que a natureza humana de Cristo é onipresente junto com a sua natureza divina. Observe a pergunta 48 mais uma vez, que você vai ver que isso está exatamente dentro da pergunta 48. Mas se a natureza humana não estiver presente onde quer que a natureza divina esteja, não estariam as duas naturezas de Cristo separadas uma da outra? Ou seja, se a natureza divina de Cristo está no inferno, então, eles estão dizendo, se a natureza humana não estiver lá no inferno também, então eu estou separando as naturezas. E como a gente vai ver na doutrina da ceia, que vocês talvez, alguns já pegaram já. Na doutrina da ceia, os luteranos vão dizer que o corpo de Cristo está presente nos elementos da ceia. Por que eles vão afirmar isso? Porque para eles, a natureza humana de Cristo agora está presente onde a sua natureza divina está. A natureza divina de Cristo está em todo lugar, portanto está também na ceia nos elementos pão e vinho. Logo, consequentemente, também a sua natureza humana, o seu corpo, está presente no pão e no vinho. Isso é a doutrina luterana da consubstanciação, diferentemente da transubstanciação, que é a doutrina católica romana. Nós veremos isso lá no domingo 29. Então, o que os luteranos estão fazendo aqui é destruir a plena humanidade da natureza de Cristo. E eles não afirmam isso só após a ressurreição, não, tá? Eles afirmam que essa comunicação de atributos da natureza divina para a humana aconteceu já na encarnação. Já no ventre de Maria, quando o Filho de Deus estava recebendo o seu corpo, já naquele momento a natureza humana de Jesus estava recebendo esses atributos. Por isso a consequência é sobre todas as doutrinas, não sobre algumas doutrinas apenas. Então você vai ver em comentários, alguns comentários sobre quando o corpo de Jesus, os luteranos usam uma expressão quase como se dissesse que o corpo de Cristo, depois que atravessa as nuvens, porque os discípulos não viram Jesus subindo, e atravessou nas nuvens. Quando atravessou nas nuvens, os discípulos não viram mais. Então não tem como dizer o que acontece depois dali. Então, o que os luteranos vão dizer? Que o corpo de Cristo sofreu. Eles usam uma expressão que é como se fosse se desintegrar, sabe? O corpo de Cristo deixa ser aquele corpo que está dentro de um limite e passa a se desintegrar. Então, o que os discípulos estão vendo é somente o que acontece com o corpo de Cristo durante aquele momento até a sua ascensão. Depois dali, o corpo é desintegrado e não está em um lugar. Então, a ideia de que existe um lugar no céu onde Cristo esteja, não cabe na doutrina luterana. Os evangélicos não falam, não usam essa expressão, o corpo de Cristo foi desintegrado. Eles não usam isso. Mas a influência do pensamento luterano sobre os evangélicos levaram os evangélicos a desenvolverem uma outra terminologia, que foi que o corpo de Jesus se tornou divino ou glorificado. E aí eles entendem que divino, glorificado, é um corpo que é diferente de tudo aqui, certo? É um corpo que pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, aí tem algumas passagens no Novo Testamento que realmente são um pouco enigmáticas. Jesus, por exemplo, apareceu no meio dos discípulos de repente, depois da ressurreição, e as portas, até faz questão de dizer lá que a porta estava cerrada, estava fechada. Realmente mas quem está ali é Deus, hein? É o Deus humanizado. O ponto é que os discípulos estão vendo Jesus subindo no corpo da ressurreição e que ele vai voltar no mesmo corpo e do mesmo modo que ele foi visto subindo. E a Bíblia nada fala sobre como está o corpo de Cristo entre o momento de desaparecer nas nuvens e de reaparecer nas nuvens no momento da sua volta. O que nós lemos sobre esse momento é aquilo que lemos, por exemplo, em João 2,1, que ele está no céu à direita do Pai como nosso advogado. Lemos em Timóteo 2,5 que só existe um mediador no céu entre Deus e o homem, que é Cristo. Então, o Deus homem, embora esses textos não estão explicando a natureza, mas a razão por que eles não estão explicando é porque já está definido.
É a mesma natureza humana que ressuscitou e subiu ao céu e que há de voltar. Então, para nós, é muito importante que Cristo subiu ao céu. Porque quando ele subiu ao céu, ele enviou o seu Espírito Santo. E no envio do seu Espírito Santo, então nós temos uma aproximação muito mais íntima do que experimentava sobre os céus e a terra. O problema com alguns, e também com o pensamento luterano, é que eles tinham dificuldade ainda com a questão da terra, aquele pensamento filosófico de que o espiritual e o material têm uma certa incompatibilidade. Então Cristo precisou receber os atributos da divindade e não ficou completamente como humano. Então essa distinção entre céus e terra é mais acentuado ou menos acentuado nas doutrinas das igrejas cristãs. Então isso a gente vai ver em vários aspectos, hein? Na vida, a gente crê que aqui a igreja e lá fora é parecido, é muito diferente. Então tem igreja que vai fazer uma separação entre a nossa vida na igreja e lá fora, tão grande que o mundo é coisa diferente de igreja, né? E não considera o mundo somente no seu aspecto de pecado, mas o mundo mesmo com todas as coisas. Então na ascensão de Cristo, a aproximação entre céu e terra está naquela fase quase anterior à fase final. A fase final é na vida de Cristo, quando o pecado vai ser completamente removidos e céus e terra, então, serão mesma grey, né? Será um casamento. Então veja que quando Cristo, em sua natureza divino e humana, se ausentou da terra, como lemos em Mateus 28 e também em Atos 1, essa ausência, em primeiro lugar, é apenas momentânea. Cristo foi para o céu com seu corpo humano, mas ele vai voltar com esse corpo humano. Então é uma ausência momentânea. Então, o fato de que Cristo vai voltar como prometeu, mostra que a sua ausência não é um abandono da terra, não é uma separação da terra, não é um afastamento entre céus e terra. Cristo foi, agora a gente ficou aqui. O Cristo lá e a gente aqui. Não é isso não, porque terra e céus realmente estão mais unidos do que nunca. E em Cristo. E onde nós podemos ver essa aproximação entre céus e terra? No fato de que ele foi para o céu sim, mas o que ele levou para lá? A nossa natureza. Ele levou o mundo, a humanidade para lá. Ele não voltou para o céu somente em sua divindade. Ele levou a nossa natureza. Nós agora já estamos lá no céu. Não tem mais essa separação entre terra e céu. Nós já estamos no céu, porque o nosso cabeça está no céu. Cristo, nosso cabeça, como o Deus homem encarnado, ele está no céu, sentado à direita de Deus. Cristo foi o primeiro a provar a glorificação da carne, que é a natureza humana, e então Jesus mostrou que não há nenhuma incompatibilidade entre a natureza humana e o céu. Os luteranos realmente tiveram dificuldade com isso. Então eles tiveram que desenvolver uma série de doutrina para explicar que Jesus não estava no verdadeiro corpo humano no céu. Eles tinham essa dificuldade, mas Jesus provou com sua ressurreição em um corpo glorioso que o corpo humano glorioso não é incompatível com o céu, é plenamente compatível com o céu, e ele mesmo está lá como prova disso. Lembre-se que no Éden, Deus vinha ao encontro do homem diariamente no jardim do Éden. Não tinha diferença entre céus e jardim do Éden, era a mesma coisa. O homem estava onde Deus estava, todos os dias em comunhão. Isso mudou com a queda, porque a queda provocou um afastamento do homem em relação a Deus. Foi expulso do jardim do Éden. E o jardim do Éden nem foi mais conhecido. E Paulo vai falar que carne e sangue não podem entrar ao reino de Deus. Mas quando Paulo está falando sobre isso, ele está se referindo ao pecado. A natureza humana corrompida não pode entrar no reino dos céus. Nem lá, nem aqui. Não é só lá no céu, mas aqui, o reino de Deus presente, o corpo
e sangue, no sentido de nossa natureza corrupta não herda o reino dos céus, nem agora, nem no futuro. Então, não há nenhuma incompatibilidade entre a plena humanidade, que nós não provamos a plena humanidade, porque a plena humanidade implica em uma humanidade sem pecado. Nem Adão provou essa plena humanidade, porque embora Adão, antes do pecado, então vivia sem pecar, mas ainda não era plena humanidade, porque ele poderia vir a pecar. A plena humanidade é aquela em que não há pecado e nem há possibilidade de pecado. Isso Adão só experimentaria se ele de fato passasse pelo teste da confiança em Deus, que foi o que Deus colocou no jardim: de toda árvore comerás livremente, mas o fruto da árvore do bem e do mal não comerás, porque no dia que comeres certamente morrerás. E os nossos pais foram reprovados e não chegaram a alcançar a promessa. E agora a promessa ficou em suspensa, sendo proclamada pela mensagem de Deus no próprio Éden, em 3,15, o descendente da mulher, depois nos patriarcas, na lei, nos profetas e no Evangelho. Então, continuamos esperando ter de volta essa plena humanidade que já começou com a obra do Espírito Santo em nós, restabelecendo a imagem de Deus que foi destruída. Porém, a última coisa a ser feita é a anulação do pecado. Isso ainda não foi feito. Ainda vivemos em um corpo de pecado, embora nós espiritualmente já ganhamos com a obra do Espírito Santo em nós. A outra, então, primeira coisa é, Jesus se ausentou de nós, sim, mas não definitivamente, por um pequeno período. Ele de fato foi para o céu e sua humanidade está lá, não está mais aqui, certo? Temos que reconhecer isso. Mas a segunda coisa é que Cristo se ausentou de nós, mas não completamente. Ou seja, depois que ele subiu ao céu, ele enviou o seu Espírito Santo. Ele continua conosco por meio do Espírito Santo. Então ele nem se ausentou para sempre e nem se ausentou completamente, porque ele continua conosco por seu Espírito Santo. E domingo, vemos isso no domingo 19, e Atos capítulo 2 a gente vai usar em combinação com domingo 19. Quem quiser já pode ir lendo Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo, porque agora, por meio do Espírito Santo, a obra de Cristo continua em nós. Não mais a obra da salvação, que já foi realizada por Cristo e já foi operada em nós, mas a obra contínua da santificação, na qual nós somos preservados na nova vida que nós passamos a desfrutar em Cristo Jesus. Então, aqui mais uma vez podemos perceber a união entre céus e terra. Porque, embora Cristo está no céu, ele enviou o seu Espírito a esse mundo para habitar na igreja e com a igreja, permanentemente. Então, Cristo está permanentemente entre nós. E isso faz com que nós que já experimentamos uma aproximação do céu, porque a nossa natureza humana foi para lá junto com ele, e agora provamos a aproximação do céu com a terra pelo fato de que agora é o Espírito de Cristo que está entre nós. É claro que talvez você esteja pensando, bom, mas o Espírito de Cristo sempre esteve no mundo. E não foi somente no momento de Pentecostes, por exemplo. Realmente, se a gente vai olhar na palavra de Deus, nós vamos ver que o Espírito de Cristo estava presente desde o começo da criação do mundo. Em Gênesis 1, versículo 2, mostra lá o Espírito de Deus presente. O Espírito de Deus também, durante o Antigo Testamento, se mostrou presente, por exemplo, possuindo Bezaliel, quando ele foi designado para construir a arca e os utensílios da arca. Lemos isso lá em Êxodo 31, versículos 2, 3. Lemos sobre o Espírito de Deus tomando Gideão, em Juízes 6, 34, e Jefté, Juízes 11, 29. Quando chegamos no Novo Testamento, vimos que o Espírito já estava lá antes de Pentecostes. Lemos isso, por exemplo, na obra do ventre de Maria,
porque o corpo que o Filho de Deus recebeu foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Lemos em Mateus 4 que ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. E lemos também que os próprios apóstolos provaram também o Espírito Santo antes mesmo da ascensão de Cristo. Em João capítulo 20, versículo 22, Jesus soprou o Espírito sobre os discípulos. Porém, a maneira como nós estamos lendo sobre esse envio do Espírito Santo não é que de fato o Espírito Santo não estivesse no mundo, mas é a missão do Espírito no mundo, a missão de Cristo no mundo, na salvação de pecadores, na santificação de pecadores que foram salvos. Isso acontece de um modo especialíssimo a partir de Pentecostes. Existia salvação, existia santificação em todo o período anterior a Pentecostes, mas o modo como isso está acontecendo a partir de Pentecostes só é inferior ao momento da vinda de Cristo, quando Cristo vier e remover o pecado e ser tudo em todos. Porque a plenitude do Espírito e da graça que nós recebemos nem de longe pode ser comparado com aquilo que existia antes de Pentecostes, tanto no Antigo Testamento e ainda no Novo Testamento. Por exemplo, aprendemos sobre uma distinção do batismo de João, que era basicamente o mesmo, com água, mas o batismo de João não tinha a obra completa de Cristo ainda. Só o batismo cristão vai ter. Por isso, Paulo, quando chega em Éfeso, encontra discípulos de João que já haviam recebido o batismo de João. Eles recebem o batismo em nome de Cristo, porque agora o batismo de Cristo tem a obra completa. E esse batismo é chamado agora o batismo no Espírito Santo. Os discípulos de Jesus recebem a promessa, e nós lemos isso voltando para Atos, no capítulo 1. Então, a partir do versículo 6, né? Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós falaremos mais sobre esse propósito do ser cheio do Espírito Santo, hein? Para ser testemunha de Cristo. Então, o Espírito Santo veio de um modo novo, de um modo pleno, definitivo, para ficar com a igreja, para ajudar a igreja, para estar com a igreja, de modo que, por meio do Espírito Santo, nós gozamos da presença permanente de Cristo nesse mundo. Por isso, nós reformados, quando vamos tratar sobre o assunto da ceia, nós não negamos a presença de Cristo na ceia. Porque para alguns é como se a gente estivesse negando, já que Cristo nem está transformado no pão e no vinho, como a Igreja Católica Romana diz, nem está misturado no pão e no vinho, como os luteranos sugerem. Então é como se a gente tivesse negado a doutrina da presença de Cristo na ceia. Não, nós afirmamos que há uma presença real de Cristo na ceia, mas não do seu corpo, mas do seu Espírito. Isso nós precisamos afirmar. Portanto, irmãos, nós confessamos que Cristo subiu aos céus. Portanto, Cristo não está mais aqui entre nós do modo como era antes, com o seu corpo. Ele está no céu. Mas nós confessamos que Cristo está no céu para o nosso bem. Ele não nos abandonou, não foi um abandono. E nem foi, digamos assim, inferior. Porque a gente tem até hinos que falam sobre isso. Ah, como eu queria estar aqui, olhar no rosto de Jesus, tocar, alisá-lo, né? Se você vai realmente examinar essa afirmação, você vai perceber que isso seria danoso para a igreja. Porque se Jesus continuasse aqui, reconhecendo que o seu corpo está limitado a um local, então quando é que ele chegaria até Caruaru? Então são afirmações que às vezes não pensam sobre as consequências.
Jesus subiu ao céu para o nosso bem, porque agora nós temos um Salvador e um advogado que é igual a gente, que entende o nosso sofrimento, nossas dores, nossas aflições, sofreu igual a gente. Não é um advogado divinizado que não sabe o que é ser humano. Do outro lado, se ele não fosse, ele não enviaria o Espírito Santo, que é onipresente e está em todos os lugares e está aqui agora, enquanto os irmãos estão ouvindo essa pregação. Portanto, amados irmãos e irmãs, anime-se, pois nos momentos de fraqueza, de pecados até, lembre-se que você tem um advogado no céu, recorra a ele, não tenha receio, não tenha medo, vergonha não. Pode ter vergonha de mim, eu entendo, de ter que me procurar para contar alguma coisa, mas não tenha vergonha de procurar o seu Salvador e se humilhar diante dele, e abrir o coração e sem ressalva, mostrar realmente para ele todos os seus males e pecados, porque ele está à direita do Pai para lhe defender, para advogar em seu favor e para garantir que no dia da ira você não será consumido pelo furor da ira do nosso Deus, mas com base na obra salvadora que ele mesmo realizou em nosso favor, você possa sair da presença dele consolado e confiante de que, apesar dos muitos pecados que persistem contra a sua vontade, não há mais nenhuma condenação para eles. Anime-se quando você estiver lutando contra os seus pecados e fraquezas, querendo servir melhor e percebendo que tem sempre algum pecado que está voltando, que está perturbando, que está impedindo que você realmente possa se dedicar mais integralmente ao Senhor. Anime-se. Anime-se quando você olhar para as coisas que você tem e você, em um momento, bate aquele desejo no coração de querer perder tudo pelo Senhor, mas logo depois a fraqueza lhe toma e você não consegue abrir mão do que tem por causa do Senhor. Anime-se. Lembre-se que Cristo está com você, Ele não está longe de você. Por meio do seu Espírito Santo, Ele está bem pertinho de você. E lembre-se que Ele prometeu que vai sustentar você durante a sua labuta nesse mundo até o dia final, atravessando esses desertos da vida, até que chegue o dia final, quando aí sim você terá a alegria, o privilégio de levantar a cabeça quando ouvir um som diferente no céu, a trombeta soando, os céus se abrindo e Cristo descendo na companhia dos santos para reinar com uma igreja para todo sempre. Naquele momento, sim, nós talvez até, não sei, poderemos abraçá-lo, tocá-lo, não sei como será, mas Cristo estará mais uma vez em nosso meio, no mesmo corpo que nós ouvimos subir. Console-se com essa esperança. Amém.